Olá, meus amigos e minhas amigas. Pois a seleção brasileira jogou nessa sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e jogando contra a fraca Venezuela lá em Maturim, acabou empatando. Um jogo onde o Brasil no primeiro tempo dominou a partida, mas no segundo tempo desperdiçou uma penalidade com o Vinícius Júnior, mais uma vez perdendo a chance de ser protagonista, e o Brasil sai desse confronto com um empate e perde a chance de encostar na liderança ou chegar mais perto das seleções que estão na ponta de cima da tabela. Não há risco ainda nenhum em relação à classificação para a Copa, mas o problema do futebol ou do fraco futebol volta a assombrar a seleção. Essa mesma Venezuela já havia empatado com o Brasil no primeiro turno. E o Brasil e a seleção, no jogo dessa noite, não conseguiu sair de um empate pobre em 1-1. Na terça-feira tem o Uruguai. O jogo será no Brasil. O último jogo do ano, o Brasil só volta a jogar eliminatórias em março do ano que vem. E na terça-feira é o Uruguai. É um adversário de outro nível, de outro padrão. E aí vamos ver se o Brasil reage em termos de rendimento e produção dentro de campo. Mas o fato é que esta seleção do Dorival Júnior, que melhorou a sua condição na tabela de classificação, não está empolgando ninguém, porque a produção dentro de campo, o desempenho está deixando muito a desejar. O Brasil vai classificar para a Copa, mas o Brasil vai para a Copa pelo futebol que está jogando, sem nenhuma possibilidade de disputar o título. Não será com este futebol que virá o Hexa para o Brasil, com certeza. Já a dupla Grenal está no momento de aproveitar muito essa folga da data FIFA para se preparar para os compromissos da semana que vem. O Grêmio contra o Juventude, num jogo que promete ter ares de muita dramaticidade. É um jogo onde Juventude e Grêmio disputam a mesma coisa, ou seja, afastar-se da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí dá para esperar de tudo. O jogo vai ser na Arena, com o mando do Grêmio, mas o fato é que o Juventude vem de uma vitória em casa empolgante contra o Bahia, enquanto o Grêmio vem daquela jornada triste contra o Palmeiras em São Paulo e de mais uma derrota. Então o jogo da semana que vem entre Grêmio e Juventude promete muito, além de ser um clássico local. Tem uma história de uma rivalidade que foi construída ao longo do tempo, e o Juventude, no primeiro turno, é bom lembrar, aplicou um sonoro 3-0. O Roger ainda era treinador do Juventude naquela época. Era ainda o Roger, mas o Juventude aplicou um sonoro 3-0. E o jogo da semana que vem promete, portanto, ter esses ingredientes de dramaticidade valendo isso para a torcida do Grêmio e também para a torcida do Juventude. Quem perder esse jogo, me parece que fica bem mais próximo de jogar uma Série B no ano que vem. Isso é um fato e não dá para negar, isso vale tanto para a Juventude e vale também para o Grêmio. Já o Internacional, bom, o Internacional, muito cômoda a situação do Inter na tabela, se prepara para um jogo importante também. É o jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro. O técnico Roger está ganhando o retorno de jogadores importantes, como é o caso do Fernando, mas por outro lado está perdendo, por exemplo, os seus dois laterais titulares. Tanto o Bernabé pela esquerda quanto o Bruno Gomes pela direita estão suspensos em função do terceiro cartão amarelo. E essa vai ser a grande questão a ser resolvida pelo Roger até a partida. Quem serão seus substitutos e como é que o Roger vai manter o mesmo padrão com jogadores de características diferentes. Portanto, essa é a grande questão que tem que ser resolvida, mas é para o Internacional também um grande teste, um jogo interessante, um jogo importante, e que pode o Internacional, vencendo o Vasco, definitivamente carimbar sua presença no grupo daqueles que vão direto para a Libertadores do ano que vem. Portanto, se esta semana nós tivemos poucas emoções do futebol porque o campeonato deu essa parada, a partir da semana que vem, emoção é o que não vai faltar. Muito obrigado por nos acompanhar aqui nas plataformas da RDK. Curta o nosso conteúdo e, se puder, compartilhe. Volto na próxima terça-feira.